bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha numa história, assim, carregada de tensão, né? O reencontro de Jacó e Esaú. Exato, depois de anos e da forma como eles se separaram. Sim, a gente está falando de Gênesis capítulo 33, a fonte é essa. E a pergunta que não quer calar é: como vai ser isso? Vai ter briga? Ou será que, sei lá, rola uma reconciliação? Pois é, e não dá para esquecer o contexto, né? Jacó, ele enganou Esaú para pegar a bênção do pai, Isaque, e teve que fugir. Fugiu feio? E agora ele está voltando e sabe que Esaú vem vindo com 400 homens. Imagina o medo, o capítulo anterior deixa isso bem claro. Nossa, total. E aí, a preparação do Jacó é quase uma operação militar, só que defensiva. Ele separa todo mundo, esposas, servas, filhos, em grupos. Uma estratégia, né? Bota as servas e os filhos dela na frente, depois a Lia e os filhos dela, e por último Raquel e José, os favoritos, né? Mais protegidos. Sim, claramente os que ele mais queria preservar se algo desse errado. E ele mesmo, Jacó, vai na frente de todo mundo. E olha isso, se curva até o chão 7 vezes antes de chegar perto do irmão. 7 vezes? Isso é humildade pura ou é puro pavor mesmo? Olha, esse gesto de se curvar 7 vezes, isso era muito forte naquela cultura. É um sinal profundo de submissão, de respeito extremo. Quase por favor, não me mate. É por aí. Mostra o reconhecimento da autoridade ou do poder do outro. Mas o interessante é justamente o contraste, né? Entre toda essa expectativa de Jacó, esse medo todo... E a reação do Esaú. É aqui que a história dá uma virada incrível. Totalmente inesperada. Em vez de chegar com raiva, Gênesis diz que Esaú corre na direção de Jacó. Corre, abraça ele, se joga no pescoço dele e o beija. E os dois choram. É uma cena muito poderosa. Toda a tensão acumulada se dissolve ali, nas lágrimas, no abraço. Um perdão que Jacó talvez nem esperasse, né? Provavelmente não naquela intensidade. E aí Esaú pergunta da família, das mulheres, das crianças. Jacó apresenta todo mundo. São os filhos que Deus graciosamente me deu. E aí toda a família se curva também diante de Esaú. A paz parece selada ali, naquele momento. Mas ainda tem a questão dos presentes, né? Jacó tinha mandado um monte de animal na frente. Sim, um bando, como o texto diz. E Esaú pergunta: o que é tudo isso que eu encontrei pelo caminho? E Jacó responde na lata: foi para achar graça aos olhos do meu senhor. Ou seja, para ganhar seu favor, para te agradar. Exato. Era parte do plano de apaziguamento. E aí vem a dinâmica dos presentes em si. Porque Esaú de primeira recusa. Diz algo como: não precisa, meu irmão, eu já tenho muito, fica com o que é seu. Um gesto que pode ser interpretado de várias formas, né? Generosidade, orgulho, talvez. Não preciso das suas coisas. Mas Jacó insiste muito. Ele pede, quase implora para Esaú aceitar o presente. Diz que é um sinal de que ele foi bem recebido. E ele usa uma frase fortíssima, né? Diz que ver o rosto de Esaú foi como ver a face de Deus, porque ele o recebeu bem. Nossa, é muito forte mesmo. Quase uma bajulação calculada para garantir a aceitação. Pode ser, mas no contexto, aceitar o presente era fundamental para selar a paz. Recusar podia deixar uma dúvida no ar. E quando Esaú finalmente aceita, a reconciliação se confirma. E tem um detalhe interessante. Jacó chama o presente de minha bênção. Exatamente. Usando a mesma palavra daquela briga original pela bênção do pai. É como se, simbolicamente, ele estivesse devolvendo ou compensando algo, fechando um ciclo. Faz todo sentido. Bom, aí com a paz selada, Esaú sugere: então vamos juntos, vamos para sair. Mas Jacó, de novo, é muito diplomático. Ele recusa. Ele diz que não dá, que as crianças são pequenas, que o rebanho, as ovelhas e vacas amamentando, não aguentariam o ritmo da viagem. Um argumento bem prático, né? Sim, ele fala que vai seguir devagar no passo do gado e das crianças e que depois encontra Esaú lá em Sair. Será que era só isso mesmo, a preocupação com a caravana? Ou tinha um pouco de melhor manter uma certa distância? É a grande questão. A preocupação parece genuína, mas é difícil não pensar que também era uma forma prudente de, manter um espaço, né? Uma autonomia. A reconciliação aconteceu,
Mas talvez Jacó sentisse que não precisava voltar a viver colado no irmão. Sim, talvez a paz fosse justamente em cada um seguir seu caminho. Pode ser. E Esaú até oferece deixar uns homens dele para acompanhar Jacó, mas Jacó recusa de novo. Diz que a boa vontade de Esaú já era o suficiente. E assim, eles se separam, em paz. Esaú volta para Seir, naquele mesmo dia. E Jacó? Ele não vai para Seir encontrar o irmão como tinha dito. Pelo menos não imediatamente. Não, ele vai para um lugar chamado Sucote. Lá, ele constrói uma casa para ele e umas cabanas para o gado. Por isso, o nome Sucote, que significa cabanas. Ele se estabelece ali por um tempo. De perto de Siquém, já na terra de Canaã. E lá ele compra um pedaço de terra. E o que ele faz nesse terreno recém-comprado é muito significativo. O altar, né? Exato. Ele ergue um altar e dá um nome a ele, El Elohe Israel. Que significa? Deus, o Deus de Israel. Israel, o novo nome que Jacó tinha recebido pouco antes. É um ato que marca aquele lugar, mas mais do que isso, reafirma a identidade dele e a fé dele depois de toda essa jornada, depois da luta com o anjo, do novo nome, da reconciliação com o irmão. Ele finca ali um marco da sua nova fase, da sua relação com Deus. Uau! Então, resumindo essa história toda, a gente viu o medo virar perdão, A tensão se dissolver em lágrimas, em abraços, uma reconciliação selada com presentes, com palavras fortes, mas que no fim leva a uma separação pacífica, cada um para o seu lado. Mostra que reconciliar é complexo, né? Nem sempre significa voltar a ser como era antes, viver junto. Exatamente. E isso deixa a gente pensando, o que é perdoar de verdade? O que é reconciliar? Será que sempre tem que envolver retomar a vida lado a lado? Ou será que a paz às vezes se encontra justamente no respeito pelos caminhos diferentes, como parece que aconteceu aqui? Pois é. E como a gente marca os nossos momentos de virada, de reconciliação, de transformação? Jacó ergueu um altar. E nós, hoje? Fica aí a reflexão.